Olá, bom dia, meus queridos alunos do nono ano. Hoje a nossa matéria é uma matéria sensacional. Nós vamos continuar falando da história do Brasil, a crise na oligarquia, que nós sabemos que está ligada aos grupos políticos ricos que não só estavam ligados às questões do café, das grandes fazendas, das exportações do café, como também ao cenário dos mais ricos envolvidos nas questões políticas do país naquele momento. Portanto, como era a economia do Brasil nos anos 20, nós sabemos que a partir de 1914, a Primeira Guerra Mundial fez muitas mudanças em vários países. Por exemplo, o Brasil participou da guerra, mas não diretamente, com soldados, com armamentos, mas o Brasil supria com alimentos, o Brasil supria com medicamentos, remédios, enfim. Então a indústria no Brasil ela foi obrigada a se desenvolver devido a essas questões que as indústrias europeias estavam focadas na produção de armas e munições para a guerra. Então, que tipo de indústria foi desenvolvida no Brasil naquele momento? A indústria pesada, a indústria de energia elétrica, de fabricação do ferro, E o setor agrícola continuou produzindo para o mercado interno, mas também para a exportação. Mas a política do Brasil e a economia nos anos 20, além de ter tido crescimento dessa indústria interna, ela também teve um problema com relação às vendas do café. O café vai ser estocado, dessa questão de não tanto exportar este produto, porque a Primeira Guerra Mundial vai fazer com que haja diminuição dessas importações do café, e aí vai ter que ter uma política de intervenção do governo federal para a compra deste café, para que ele possa ser estocado e quando o preço aumentar no mercado, ele fosse vendido. As oligarquias das famílias ricas dos outros estados, que não eram nem São Paulo e Minas, que eram os principais produtores de café e também representantes da política nacional, eles ficaram revoltados, principalmente Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Bahia, Pernambuco, que não plantavam café, eles plantavam cacau, eles plantavam cana-de-açúcar para fabricar o açúcar, eles tinham o charque no Rio Grande do Sul e eles reivindicaram através de um manifesto chamado Reação Republicana, em 1921, que eles também queriam participar da política nacional na presidência da República. Bem, a sociedade brasileira nos anos 20 tinham manifestações pipocando por toda parte, a classe média querendo reivindicar melhorias das condições de trabalho também, fim da corrupção nas fraudes. A classe trabalhadora se organizava em sindicatos, operários, fundou os primeiros partidos políticos do Brasil, entre eles o PCdoB, que veio da classe operária, mas veio inspirado na Revolução Russa, no movimento do Partido Bolchevique, lá na Rússia em 1917, com essa revolução que chegou para a classe trabalhadora em vários países também. Bem, se organizando em sindicatos e tendo o PCdoB como partido que os representasse, eles poderiam ter candidatos e estar na política. Principalmente, alguns europeus que vieram trabalhar aqui no Brasil influenciaram muito através do movimento anarquista, que era diferente do movimento social. O anarquista pregava nenhuma forma de governo, mas no Brasil o movimento socialista, inspirado no Partido Bolchevique, foi muito forte naquele momento. Bem, outras classes também estavam revoltadas com o governo. Os militares, por exemplo, eles estavam insatisfeitos porque estavam afastados da política desde o governo do Marechal Hermes da Fonseca. Eles achavam que eles tinham que fazer uma salvação nacional porque eles lutavam, acreditavam que o voto deveria ser secreto, que o brasileiro precisava se alfabetizar, que as pessoas tinham que ter melhores condições de trabalho, principalmente os operários do Brasil. Então eles se organizam em movimentos chamados movimentos tenentistas. Esses movimentos tenentistas eles vão pipocar no Brasil. Por exemplo, em 22, os 18 do Forte de Copacabana, no Rio de Janeiro, para tentar a época. E em 22, sob o comando do Isidoro Dias Lopes, eles vão então marchar juntamente com a Coluna Prestes
do tenente Luiz Carlos Prestes, que sai do Rio Grande do Sul. Eles vão se encontrar no Paraná. Depois o Isidoro Dias Lopes vai adoecer. O que vai acontecer? Nesse movimento eles vão conseguir depor Paulo, as tropas federais vão para lá, aí eles se juntam, vão começar a percorrer vários estados do Brasil, levando essas informações para a população escolher bem, né, os seus candidatos, que o Brasil precisava se modernizar, que o voto precisaria ser um voto aberto, um voto que não fosse aberto, um voto secreto, que a população precisava ter melhorias na educação. Enfim, quando se juntam esses movimentos tenentistas, o da Coluna Prestes, com os 18 do juntamente com o tenente Miguel Costa, as pessoas vão percorrer, os tenentes vão percorrer o Brasil, levando essa palavra de modernizar o país. Por fim, as tropas federais vão chegar, vão dissolver em alguns momentos essa Coluna Prestes, e o movimento tenentista vai enfraquecer, ele vai se dissolver por si só. E muitos desses tenentes vão sair do Brasil, vão ficar exilados fora do Brasil. Com relação à Semana de Arte Moderna, também os artistas não estavam satisfeitos. Os artistas queriam que o Brasil tivesse uma modernização em todos os setores, mas principalmente valorizar a sua própria cultura, a arte do Brasil, né, o folclore brasileiro, o patrimônio histórico brasileiro. E aí eles vão se juntar em São Paulo, no Teatro Municipal, em 1922, e os principais nomes desse evento, da literatura, da música, das artes plásticas, foram de Andrade, Anita Malfatti, o Oswald de Andrade, o Mário de Andrade, o Villa-Lobos, né? A Tarsila do Amaral, que buscaram inovar, não deixando de lado o tema brasileiro, da arte do povo brasileiro, do índio, do negro, do caboclo, mas também seguindo os movimentos de vanguarda do mundo, que era o cubismo, o surrealismo, o dadaísmo, né, o expressionismo, formas importantes da arte no mundo. Então, se nós fizermos um apanhado do que foram os anos 20 no Brasil, a gente pode resumir no crescimento da indústria brasileira, ainda que forçado pela Primeira Guerra Mundial, a estocagem do café e a participação da política brasileira nessa estocagem, né? O Brasil teve que intervir nessa política do café, a insatisfação das oligarquias dissidentes dos outros estados para participar da política brasileira na presidência da República, também a insatisfação dos militares, que levaram, essas insatisfações dos militares levaram os movimentos tenentistas no Rio de Janeiro, com os 18 do Forte, com a Coluna Prestes do Rio Grande do Sul, fazendo a marcha da Coluna Prestes pelo Brasil inteiro, e também os movimentos da classe operária, que fundaram os partidos políticos, como o PCdoB, por exemplo, o movimento sindical, e, por fim, os artistas do Brasil tentando valorizar a arte nacional. Eu espero que vocês tenham gostado. Uma boa tarde para vocês. Um abraço.